Hare Krishna. Bom dia, você que já se conecta aqui com a gente. Fala aí, Euler, tudo bem? Nosso Harinama já está marcado para o dia 27 de abril, hein? Harinama Sankirtana Jagya Ki Jai. A mais nobre e elevada atividade que se pode executar nesse mundo material para o prazer de Srila Prabhupada e para o prazer de Krishna. É Harinama. Todos são convidados a participar desse grande cortejo que, enfim, que propaga o cantar dos santos nomes do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Fala aí, Marcelo, bom dia. Marcelo já deu aqui o sinal de que som e vídeos estão bons, pelo que eu agradeço mais uma vez. E nessa sexta-feira, dia 11 de abril de 2025, eu estou aqui para fazer essa live do Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 20. Capítulo 20 intitulado Conversa entre Vidura e Maitreya. E eu estou escalado, me foi designada a missão de ler os versos do 44 até o 51. Então vamos nessa, tá bom? Bom, meu nome é Mahaprabhu Kripadasa, para quem não me conhece. E eu sempre enfatizo a importância de vocês aí fazerem aquela troca, né? Trazerem suas percepções, suas análises, eventualmente também perguntas para o que eu vou tentar responder. E isso com o intuito de tornar esse nosso debate aqui uma via de mão dupla intensa e que a gente possa expandir mais e mais a compreensão com base nos significados de Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Tá bom? Então vamos nessa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus Narayana. A Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. Reverências também a Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. Já. Então vamos lá, verso 44. Sidam vidyadaram chaiva chirodanena srijat tebyo dadatam atmanam antardanakyam adbhutam. Sidam, os Siddhas, Vidyadaram, Vidyadaras, Chaeva e também Tirodanena, pela faculdade de permanecer escondido da vista. Saha, Senhor Brahma, Asrijat, criou, Debyaha, a eles, Adadat, deu, Tam Atmanam, aquela sua forma. Antardana Akyam, conhecida como Antardana, Adbhutam, maravilhosa. Tradução e significados dados por sua divina graça, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Tradução. Então o Senhor Brahma
através de sua habilidade em esconder-se da vista, criou os Siddhas e Vidyadharas e deu-lhes aquela sua maravilhosa forma conhecida como Antardana. Significado de Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Antardana significa que essas criaturas podem ser percebidas como estando presentes, embora não possam ser vistas a olho nu. Eu vou comentar cada verso em particular, porque, de uma certa forma, eles abordam temas assim distintos, né? E eu acho interessante, então, fazer essa divisão para facilitar a nossa comunicação, tá? Almagyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshur Militante Anatasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, e o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a chote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namão Vishnupadaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Shirupa Sisanatana Bhatta Raghunatha, Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha, Sadhu Goswami Prabhuji Jai. Vachakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyarvacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereço as minhas mais humildes, respeitosas reverências a todos os devotos Vaishnavas, devotos puros do Senhor, que estão cheios de compaixão por nós, almas caídas, e que são assim como as árvores dos desejos, porque são capazes de satisfazer os desejos de todo mundo. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shivasadi Gora Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então o verso 44 que eu li, Siddham Vyadadaram Chaiva Chirodanenasur Srijap Tebhyo Dadatam Atmanam Antardanakyam Adbhutam. Então o Senhor Brahma, através de sua habilidade em esconder-se da vista, criou os Siddhas, os Vidyadharas, e deu-lhes aquela sua maravilhosa forma conhecida como Antardana. A gente aqui, vivendo nesse mundinho que a gente vive, e claro, nos utilizando do nosso invólucro, esse nosso corpo grosseiro, a gente interage com esse mundo. A gente que eu estou falando é a alma pura, que é a nossa identidade real, verdadeira. Nós, almas puras, nos relacionamos com esse mundo com o filtro dos sentidos, da mente, da inteligência, do ego falso. Mas a alma, que está além de tudo isso, ela se confunde com tudo isso que está aí à nossa volta. E uma das confusões é supor que aqui é o mundo da realidade, aqui a vida está aqui. As pessoas, elas têm uma equivocada percepção de que é aqui que a vida se opera, né? Quando, na verdade, o mundo material é uma passagem, na verdade. E por conta dessa equivocada percepção, nós temos, assim, convicções assim muito pouco
sólidas, né? Uma delas é, por exemplo, eu vejo até cientistas falando que não, só tem vida aqui na Terra. Isso é muito comum, impressionante. Tem uns podcasts de ciência, né, que falam sobre o cosmos e tal, universo. E aí os cientistas, eles entendem que somente aqui esse planetinha, ele oferece condições de ocorrer a vida. Mas isso porque eles também estão absolutamente equivocados nas suas convicções. Né? E é curioso que mesmo assim, nesse planeta que a gente vive, a gente pode se defrontar com diferentes tipos de espécies de vida. É verdade? Você tem seres unicelulares, você tem os seres aquáticos, anfíbios, os mamíferos, quadrúpedes e as aves e, enfim, insetos, uma variedade absurda de existência. O que poderia nos remeter a uma percepção de que, caramba, na vastidão do cosmos, outras coisas podem existir. Como de fato existem com base nos Vedas. Os Vedas, eles dão essa clara noção, né? Até porque a gente deve entender, isso a ciência explica, que aqui, nesse planeta que nós estamos, nos encontramos, as formas materiais, elas têm uma constituição em que o elemento água predomina. A gente sabe, né? Tudo que é material é constituído de terra, água, fogo, ar, éter, o grosseiro. Aqui, o elemento água, desses 5 elementos, terra, água, o segundo elemento, ele é mais proeminente. Consequentemente, as formas que aqui se desenvolvem, elas vão estar de acordo com essa estrutura em que o elemento água predomina. Porém, existem outros lugares em que predomina o elemento fogo, como, por exemplo, na estrela solar, onde os Vedas falam sobre os seres ígneos, porque o elemento fogo é predominante. Então, sem compreensão disso, porque a ciência, ela estuda, ela tenta estudar a vida, né, o fenômeno da vida, com base no que nós temos aqui, nesse mundo de recursos naturais e a experiência desse plano. Então, consequentemente, se trata de um conhecimento limitado. Limitado porque esse conhecimento ele é acessado por um veículo, que é o nosso invólucro, o nosso corpo, os sentidos que esse corpo nos oferece, que é limitado, né? E também porque somos seres limitados, desenvolvemos instrumentos para os estudos que, por mais que possam expandir conhecimento e trazer algum conhecimento, mas também estão limitados para compreensão de aspectos que fogem à seara desse plano de existência material. Entende? Então, uma grande limitação. Prabhupada afirma que em viagens espaciais, ao adentrar outros planetas e tudo mais,
esse corpo não necessariamente vai nos capacitar a enxergar o que tem nesses locais, entendeu? Em razão de que esse corpo tem o maior percentual na sua estrutura do elemento água. Então, de repente, por exemplo, o homem foi à Lua, não vou entrar aqui nesse debate, esse não é o ponto, mas não viu nada lá, só viu pedra. Porque esse nosso corpo não permite enxergar além do bruto daquele satélite natural. Entendeu? Tal qual, por exemplo, o raio-x. Se a gente pega o raio-x ele não capta os tecidos mais sutis do nosso corpo. Ele vai fazer ali a radiografia do osso, que é a estrutura mais sólida. Assim, para fazer uma analogia, né, uma comparação, para demonstrar que da mesma forma esse corpo aqui em outros planetas, porque esses planetas têm uma constituição diferente, sutil diferente, aí a nossa visão não permite enxergar o que tem lá. De repente a gente só está vendo a matéria bruta que tem lá. Né? Então estou falando tudo isso para entender, para fazer a gente pensar sobre isso, que existem diferentes tipos de seres, e o Srimad Bhagavatam aqui está falando sobre isso. Seres criados pelo Senhor Brahma, como por exemplo, os Siddhas e Vidyadharas, que inclusive têm a capacidade de se manterem invisíveis. Eles não são perceptíveis pelos nossos sentidos mais grosseiros. Mas, por exemplo, aqui se fala que essas criaturas podem ser percebidas como estando presentes, embora não possam ser vistas a olho nu. Então, por exemplo, às vezes a gente está num determinado local e a gente tem uma sensação de que tem alguém ali presente, mas a gente não está vendo. Como tipo os fantasmas, né? Que podem estar em determinados locais, não são visíveis, que a constituição deles é constituída de ectoplasma, não é isso? Ectoplasma, se eu não me engano. Eles não são vistos por essa nossa visão, entendeu? Mas eles estão presentes. Então, Prabhupada aqui está falando de seres, Siddhas e Vidyadharas, que igualmente podem não ser percebidos, embora eles possam se fazer presentes nos locais, né? Então, vamos seguir agora a leitura aqui do verso 45. Sakinaram kimpurusham pratyatmena srijat prabhu manayan atmanatmanam atmabasam vilokayam. Sahá, o Senhor Brahma, Kinaram, os Kinaras, Kimpurusham, os Kimpurushas, Pratyatmena, de seu reflexo, entre parênteses, na água. Asrijat, criou, Prabhu, o Senhor dos seres vivos, entre parênteses, Brahma. Manayam, admirando, Atmana, Atmanam, a si mesmo. Atma, Abasam, seu reflexo. Vilokayam, vendo. Vamos lá, tradução. Esse não vai ter significado, tá, gente? Shila Prabhupada aqui, Jai. Certo dia, Brahma, o criador das entidades vivas, observou seu próprio reflexo na água e, admirando-se, gerou os Kimpurushas, bem como os Kinaras daquele reflexo. Eu acho que cabe aqui também uma observação, porque está falando aqui que o Senhor Brahma é o criador das entidades vivas. E como é que é isso? Não é Krishna, ele que é a fonte de tudo? Deve-se entender que o Senhor Brahma, ele que fica responsável por alocar cada alma espiritual
no respectivo corpo que ela deve receber, tendo por base guna e karma, ou seja, o bojo das suas atividades de vidas passadas. Sobretudo da última vida, né, da vida anterior, quando estabelece-se ali o corpo sutil da pessoa, né, o bojo total do seu corpo sutil, constituído de mente, inteligência e ego falso, que é exatamente o que a pessoa tem como perspectiva de vida, né? O que ela cultivou, o que ela assim estabeleceu como metas, os objetivos da sua vida, o way of life que ela estabeleceu na sua vida, né? A conduta. Então, porque o problema não é o corpo grosseiro, né? O problema todo que a gente tem que lidar, nós, almas espirituais, é com o corpo sutil. Esse é o grande problema. O corpo sutil é que demanda tudo, né? É que estabelece os nossos vínculos com a energia material, com base nas experiências de gratificação dos sentidos. E aí a gente vai sendo conduzido por esse corpo sutil. Tem até um verso no Bhagavad Gita que fala Shariram Jat Avapnoti Jat Chapi Utkramasthishwara Ha Grihit Aitani Samyati Vayurgandam Ivashayat. Separei aqui esse verso. Ele fala assim: assim como o ar transporta os aromas, a entidade viva no mundo material leva de um corpo para outro suas diferentes concepções de vida. Com isso, ela aceita uma espécie de corpo e, ao abandoná-lo, volta a aceitar outro. Aqui, Prabhupada, no significado, ele fala: a alma individual transmigra de um corpo para outro e seu corpo e atividades atuais determinam o seu corpo seguinte. Exatamente isso, né? Afirma-se aqui que o corpo sutil que detém as informações sobre o próximo corpo ocasiona o desenvolvimento deste na vida seguinte. Este processo de transmigrar de um corpo para o outro e lutar enquanto está no corpo chama-se Karshati, ou luta pela existência. Interessante, né? Então, ou seja, o ar transporta os aromas e o corpo sutil transporta a alma. E é interessante que a alma, imagine, atômica, ela é a nossa identidade. Mas porque a gente caiu numa ilusão, a gente fica submetido aos ditames da mente materialmente condicionada, que é um dos elementos principais desse corpo sutil, que é a mente, inteligência e ego falso. Porque a mente é que armazena sensação de prazer. E ela então que dá o comando, né? Quero prazer, quero prazer. Isso me fez lembrar agora a peça Kali. É muito legal. Até o Haridarshan já participou. E nós tivemos assim um devoto que não está mais aqui com a gente. Fugiu agora o nome dele. Veio na ponta da língua e me fugiu. E ele fazia Kali, onde ele representava Kali e todos os demais personagens, né? Ele fazia a luxúria, a ira, a cobiça, a inveja, a ilusão e a loucura. Então, Guriesha Dasa, lembrei. Guriesha era um baita de um ator. No templo lá, quando nós estávamos nos anos 90, entre 95 até 98, ali no alto da usina, na rua Mussu, tivemos um templo ali fantástico. Éramos cerca de 42 devotos residindo no ashram.
E aí, aos domingos, o Gurresha sempre apresentava a peça Kali. Era impactante. Entendeu? Né? Mas voltando ao ponto, então, o Senhor Brahma, não é ele que cria, ele aloca as entidades vivas no corpo que elas têm que receber com base em Guna Karma. O corpo sutil que foi transportado, a alma que foi transportada pelo corpo sutil, né? Que tem a força de arrastar a alma. Olha que interessante, né? Eu estou fazendo essa correlação da a alma, embora ela seja eterna, o elemento mais elevado, fica subjugada pelos ditames da mente. Mente, inteligência e ego falso. Inteligência naturalmente embotada, né? Ali contaminada com a identificação corpórea, e consequentemente o ego falso que te faz pensar que você é aquilo que você não é, e você é arrastado pelo corpo sutil, você é alma espiritual, e vai aí vagando por esse mundo, dentro do samsara, do ciclo de nascimentos e mortes, submetido aí a todos os tipos de vivências, nada assim auspiciosas muitas vezes, e até correndo riscos bem grandes de se perder, e perder inclusive a forma humana de vida, né? Por isso, a importância do cultivo da espiritualidade, né? Porque todo o avanço que você faça, ele é muito importante para estabelecer um pilar na nossa jornada como alma espiritual, entendeu? Isso não é fácil, porque a gente tem que vencer todos as nossas as propostas da mente materialmente condicionada. Essa é uma batalha que pode durar vidas, gente, vidas. E se livrando de camadas do corpo sutil, entendeu? Não é fácil, não. Rabikrama nashosti pratyavayona vidyate swalpan apyasya dharmasya trayate mahato bhaya. Esse verso fala que nesse esforço dessa jornada, né, de cultivo da espiritualidade, e você se utilizando da ferramenta de Bhakti, né, Vaidhi Bhakti ou Sadhana Bhakti, a disciplina, nosso estágio probatório de almas para poder tentar se encontrar como alma, né? Então, nesse esforço, não existe nenhuma perda, nem nenhuma diminuição. Prabhupada, no significado desse verso, lá do Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 40, ele fala no seu significado que ele faz uma comparação, né? Que dentro da perspectiva material, todo empreendimento, se ele não chega até o final dele, não resultou em nada, né? Você vai construir um prédio, aí você perfura lá o solo, você faz as sapatas, né? Os pilares fundamentais para poder, pilares básicos para construir o prédio. Aí você está construindo o prédio, aí acabou o dinheiro, e aí, como é que faz? O prédio ficou inacabado, aquilo pode virar até um estorvo, né? Porque tem o custo de PTU para se pagar, a manutenção que, se não foi feita, tudo vai se deteriorando através da ação do tempo. Então, ou seja, na perspectiva material, a gente tem que... Olá, Márcio. Madana Mohana Das, Hare Krishna, bem-vindo, sem problema. Também aqui o nosso Sanatana Dharma presente, Hare Krishna. O Marcos Maria Branquinho. Todo mundo aí se conectando, que bom. Henrique, Caetano, o Otávio também, Jagannatha Kripa. Então vamos lá, então voltando ao ponto, então, se você não vai até o final no seu empreendimento material, ele fica ali inacabado e não resulta em nada, entendeu? Com muita sorte você consegue passar o elefante branco para outra pessoa para tentar dar continuidade. Mas, como esse verso fala, 2.40 do Bhagavad Gita, e Prabhupada enfatiza no seu significado,
Dentro da perspectiva material, todo e qualquer avanço que a gente faz se estabelece como algo que foi conquistado, entendeu? E ainda que você se perca na sua jornada, você volte a ter desvios comportamentais contrários ao Dharma da alma, né? Você volta a dar uma pisada na jaca, né? Aí quando você novamente desperta e você recomeça de onde você parou, o crédito está ali, você acessa aquele crédito. Eu lembro que quando eu entrei em contato com o movimento Hare Krishna, então eu escutava as palestras, e aí os devotos pregando, e aí eu falava, caramba, eu já ouvi isso daí já era uma verdade que eu já sabia, mas que estava oculta. Entende? E ali ele realmente tornou aquela verdade acessível para mim. Era algo que, na verdade, eu já tinha aquela informação. São várias informações, na verdade, né? Que a gente vai assim desvendando e vai reconectando. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Então, a vantagem do avanço espiritual é que ainda que você dê uma escorregada e você não se permaneça dentro de um estándar de vida espiritual, mas você teve uma nova oportunidade, opa, aquilo ali você resgata aquele crédito inteiro e você recomeça a partir dali. Então, bom, eu estou falando tudo isso porque a gente leu aqui o verso que fala que Brahma, o criador das entidades vivas. Então, Brahma, ele aloca as entidades vivas em corpos grosseiros, né? No qual o corpo sutil carrega a alma para... Foi o corpo sutil que estabeleceu qual vai ser os objetivos da pessoa e, consequentemente, com base em guna e karma, ela vai receber o corpo grosseiro de acordo com o bojo final da sua última existência, né? Então, entenda-se que nós estamos hoje pré-moldando o nosso próximo corpo. E essa nossa situação hoje, né, o corpo que recebemos, a família na qual ingressamos, as condições de vida, tudo é exatamente o resultado final da nossa última existência. Sim, voltando ao Nirabhikrama Nashosti, tem um dado importante, que ele fala no final, né, que todo avanço não tem nenhuma perda nem diminuição. Todo avanço espiritual. E no final fala, Trayate Mahatobaya. E esse avanço, ele pode nos livrar do maior tipo de medo. Esse é o ponto que eu queria pegar, tá? Qual é o maior tipo de medo? Aí a maior parte das pessoas, até segunda-feira aqui no grupo de estudos que eu tenho, eu falei, qual é o maior tipo de medo que a gente tem? Aí as pessoas normalmente vão falar o quê? Da morte. Para um transcendentalista não é. Para o materialista a morte é o que mais se teme. Porque a gente não tem conhecimento, né? Então, porque a gente não tem conhecimento, a gente fica com medo, né? Assim como se a gente entrar num local super escuro, que você não enxerga nada, chega assim para você, vem cá, você vai na casa de alguém. Aí a pessoa fala, vem cá, entra aqui nesse quarto. E quando você entra no quarto, você não enxerga um palmo na frente do nariz. Aí você já vai ter medo, porque você não está enxergando. Aí você tem medo de dar uma canelada em alguma coisa, entendeu? Na cama que você não está vendo, num objeto. Você tem medo de um buraco. Você tem medo... medo de tudo, porque você não enxerga as coisas como elas são. Então, da mesma forma, a morte é um temor para o materialista, porque não está vendo a cor da bola. Agora, quando se inicia uma trajetória na compreensão da espiritualidade, aí a gente vai entender que somos almas espirituais. Ninguém morre, só o corpo se deteriora e a alma abandona esse corpo e transmigra. Então a gente já tem um alívio, né? Ufa, beleza, vamos... Isso abre a perspectiva o quê? Do autoconhecimento, né? Cada vez você entender melhor a sua posição nesse mundo. E mais do que isso, autoaperfeiçoamento. Eu vou me aperfeiçoar, porque eu já entendi que esse mundo é um mundo de dualidade, tem o mal, tem o bem,
E eu quero estar na vertente do bem até você poder chegar numa concepção que suplante a compreensão de bem e mal, né? Que você entenda que tem uma postura, uma conduta que está além, é transcendental, né? Para que a gente se situe na plataforma transcendental que supera, né? Que suplanta bem e mal, está lá acima de tudo, né? Pureza total, não tem mais dualidade, né? E aí, qual é o maior tipo de medo? Perder a forma humana de vida, entendeu? Esse é o maior tipo de medo para o transcendentalista, porque a forma humana é a forma que nos capacita a indagação. Imagine, uma forma humana, esse invólucro humano que a gente usa, ele tem sentidos mais refinados do que, por exemplo, os sentidos de outros seres. Claro, aí alguém vai falar, mas o cachorro tem um olfato melhor do que o do humano. Ok. O cachorro tem a audição também que capta sons, parará. Ok. Mas o cachorro não para, olha a natureza e indaga filosoficamente. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. Não é verdade? Aquele invólucro que ele se utiliza é uma alma que está ali, igualzinha a nós que estamos numa forma humana. Só que ele está mais, assim, limitado como alma, por um corpo que é mais grosseiro. Exatamente pelo fato que as formas animais, vegetais e parará, né? Elas não dão essa possibilidade de religião, de yoga, de conexão com Deus, do cultivo, da busca por Deus. Esse é o grande problema. Então, esse é o grande temor de um transcendentalista. Perder a forma humana de vida. Trayate Mahatobaya. Então, mas se a gente está nessa jornada, nesse cultivo, aí a gente sabe que, poxa, todo avanço que eu fizer já vai estar me credenciando a poder dar continuidade a isso e você se livra desse maior tipo de medo, porque você sabe que Deus está ali no controle e que você está se dedicando à causa de Deus, ainda que possa ser de uma forma tímida, mas você já tem uma busca, já tem um cultivo, e aí você já se livra do medo de perder a forma humana de vida. Não, a forma humana de vida é a minha garantia, entendeu? Agora, para isso, tem que se agir dentro da perspectiva da forma humana. Não é verdade? Eu gosto sempre também de falar sobre o exemplo que a gente tem assim bastante vívido disso, é porque, com base nos Vedas, o conceito de vida humana não é um conceito biológico meramente. Você pode ver uma pessoa, é uma pessoa, está no corpo humano. Mas, segundo os Vedas, essa pessoa estará realmente habitando uma forma humana se ela agir dentro da perspectiva de um humano, entende? Então, a gente vê, por exemplo, pessoas na rua, que estão em situação de rua, algumas, claro, em razão, depois do período pós-pandemia, ele foi muito danoso para muitas famílias, não é verdade? Então, muitas pessoas ainda não conseguiram se reestruturar. Mas pegando aquela turma assim mais densa, mendigos que levam uma vida assim muito pouco asseada, que comem alimentos da lata do lixo, enfim, que tem uma vida assim bem desconexa com uma forma humana, né? A dignidade que a forma humana propicia, né? A possibilidade de estabelecer uma dignidade mínima de forma humana, né? Essas pessoas, eles estão assim muito próximos, tá? De nascer num corpo de um outro ser, uma outra forma inferior. Mas por que um castigo? Não tem castigo nenhum. Na verdade, é um prêmio, né? Se trata de uma alma dotada de tantas potencialidades, que tem um invólucro que o capacita a voos assim, interessantes, né? A utilização dos mecanismos do corpo, né? Para a compreensão da vida, mas a pessoa se perde, arrastada pelos modos da natureza material, de paixão e ignorância,
negligencia, né, as suas atribuições, o seu dharma, e aí vai receber o corpo compatível com as suas aspirações. É só isso, né? Então, não se trata de punição, se trata de receber o corpo apropriado com base no cultivo, né, das buscas que a pessoa empreendeu, né? E muitas vezes um corpo de cão vai ser o mais apropriado para essa pessoa. E curiosamente a gente pode ver que é muito comum uma associação muito íntima de mendigos, esses de rua, com cães. Normalmente eles têm um cachorro e já vivem ali uma vida de muita intimidade, né? É bem interessante isso. Bom, vamos lá então. Verso 46. Tetu tajagruhu rupam tyaktam yat parameshtina mituni buya gayantas tam evoshasi karmabhi. Eles, entre parênteses, os Kinaras e Kimpurushas. Tu, mas, tat, aquela, jagrihu, tomaram posse de Rupam, aquela forma sombria, Tyaktam, deixada, Yat, a qual, Parameshtina, por Brahma, Mituni, Buya, reunindo-se com suas esposas, Gayantaha, louvores em forma de canções, Tam, a ele, Eva, somente, o Shasi, na aurora, Karmabhi, com as façanhas dele. Tem alguns comentários aqui já bem legais, hein? Eu vou ler a tradução e significado dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada aqui, já. E aí eu vou me ater aqui aos comentários de vocês para a gente poder ter uma... não perder, né, o link do tema. Os Kimpurushas e Kinaras tomaram posse daquela forma sombria deixada por Brahma. É por isso que eles e suas esposas cantam suas louvações, relatando as façanhas dele a cada aurora. A significado: o período bem cedo da manhã, 1h30 antes da alvorada, chama-se Brahma Muhurta. Durante esse Brahma Muhurta, as atividades espirituais são recomendadas. As atividades espirituais executadas de manhã cedo têm um efeito maior que em qualquer outra parte do dia. Olha que interessante, né? Brahma Muhurta, 1h30 antes do sol nascer até 1h30 após o nascer do sol, a aurora, como o Prabhupada aqui enfatiza, tá? Deixa eu só vir aqui rapidamente. Reverências a todos. Então, Kimpurushas é um tipo, né, de entidade viva, né, de ser, tá? Que tem o poder de se manter Peraí. São diferentes tipos, né, de seres que são criados pelo Senhor Brahma e que também, né, estão submetidos, não é isso? A guna e karma, e claro, consequentemente, eles vão ter diferentes potencialidades, né? Além das nossas, tá? E aqui eles são seres... eu não tenho, assim, aprofundamento, tá? Exatamente. E aqui Prabhupada, ele cita, por exemplo, ele citou os Siddhas e Vidyadharas, né? Falando que eles têm a capacidade de ficar invisíveis, embora estejam em determinados locais, tá? Os Kimpurushas, eles surgem, aqui fala que eles são o resultado da forma sombria que o Senhor Brahma abandonou, né? Ou seja, não parece ser muito bom não, né?
Mas o ponto que eu queria aqui me ater, eu estava lendo, na verdade, os comentários de vocês, né? Aqui o Marcos Maria Branquinho, ele fala, então são nossos desejos que retroalimentam e mantêm o mundo material. É, exatamente. É bem por aí mesmo, né? A gente vai, como o Prabhupada enfatiza, esse mundo material ele não existe em razão da vontade de Deus, de Krishna. Ele existe por conta da vontade de nós, almas condicionadas, né? E vai se retroalimentando, né? Exatamente isso. Aqui o Haridashna também faz um comentário. Espera aí. Lembrando que a partir desse mês, no último domingo de cada mês, teremos a roda de mantras no Templo da ISKCON Rio de Janeiro, seguido de uma feijoada feita pelo poderoso chefe Govardhana Daridasa. Haribo! Que legal! Boa, boa, boa. Fala, Demas, bem-vindo. O Marcelo Magalhães, séries de dimensões paralelas das diferentes frequências de energia. Aqui o Haridashna trouxe, é um tipo de Bhuta, né? Os Kimpurushas, é uma categoria de Bhutas que são fantasmas, entendeu? E que eles surgem, né? Aqui como o Prabhupada traduziu, né? Tomaram posse daquela forma sombria deixada por Brahma. Mas o ponto interessante aqui é que nós já tivemos aqui nesse mesmo capítulo o Senhor Brahma, em razão do episódio no qual ele desejou relacionar-se com a sua própria filha, e daí ele ficou, através de uma autocrítica, né? Ele pegou e abandonou o corpo, né? E daí surge o crepúsculo, não é isso? Os Kimpurushas, os Kinnaras surgem também de uma situação dessa aqui, ó lá. Que os Kimpurushas e Kinnaras tomaram posse daquela forma sombria deixada por Brahma. Onde é que eu quero chegar? O nosso corpo sutil está impregnado de camadas, né? São as camadas do nosso ego falso, né? Que nos colocam em conexão com diferentes tipos de buscas, prazeres e condutas que vão ao encontro desses prazeres e dessas buscas, né? Então, tal qual o Brahma, né? Ele se autopuniu, digamos assim, a gente também tem que ter essa, na medida em que a gente vai lidando, abrindo os olhos para a realidade, aí a gente tem que empreender uma luta árdua contra as nossas más tendências e se livrar daquela má tendência. Esse é um grande empreendimento e não é fácil, porque as nossas referências, né, todas as nossas sensações de prazer, elas estão alocadas na nossa mente e é algo que pode estar vindo de vidas e vidas e vidas, tá? Então, para mudar esse paradigma, exige-se muita entrega, muita determinação. E, claro, um diagnóstico lúcido da nossa posição onde nós estamos e o quão aquilo é danoso para a nossa jornada espiritual. Então tem uma analogia interessante, isso é muito usado por Purusharthaya Swami. Se você pega um disco LP, aqueles LPs, né? Um disco de vinil, não precisa ser nem um LP, pode ser só aquele menorzinho. E aí você botou na vitrola, botou agulha, isso é coisa antiga, né, gente? Claro, tem a coisa do, como chama? Hoje em dia tem isso, né? Os jovens querem os discos de vinil, né? Estão descobrindo o disco de vinil. Mas quando botou ali a agulha,
no sulco do disco, vai tocar a música que está ali gravada e não tem jeito, né? Então, da mesma forma, a gente tem uma tendência a agir de acordo já com um modelo pré-determinado de vida. E aí como é que muda isso? A mente ali poderosa, com os sulcos, né, que já nos direcionam para atividades as quais ela está ansiando gratificar-se mais e mais, né, a mente como central dos sentidos. Como é que faz? Não é fácil. Então, na analogia do LP, você tem que pegar o disco, lixar ele todo, mas lixar bem lixado, deixar só uma camada, e aí depois refazer um sulco com a outra canção que você quer colocar ali. Como é que faz? É um empreendimento grande, não é verdade? Então, da mesma forma, para a gente é assim também. Mudar esse paradigma é uma luta, não é algo simples, não é algo fácil. Exige muita determinação, muita entrega e muita... Para nós, né, que estamos assim abrigados no Santo Nome, no sistema de Sadhana Bhakti, isso facilita muito, entendeu? Porque a gente tem as ferramentas, entendeu? A gente possui as ferramentas, agora tem que usar as ferramentas. Então não dá para marcar bobeira, tem que ter a prática do cantar dos santos nomes, tem que ter um olhar clínico e sóbrio, sincero sobre si mesmo, ali no cultivo do autoconhecimento, tem que ter o desejo do autoaperfeiçoamento. Eu preciso me melhorar nisso, e nisso, e nisso. Eu sou arrogante, eu sou, enfim, luxurioso. A gente tem que ter esse olhar crítico para dentro da gente mesmo e fazer essa lixação dos sulcos da mente para poder trocar os aplicativos. Também a analogia dos aplicativos também é muito legal, né? A gente vem para esse mundo já com ali o disco rígido, mas tem os aplicativos que já estão instalados, mas tem alguns que você tem que desinstalar e você tem que instalar outros, entendeu? É por aí. Então, mas isso exige muita determinação. Oi? Atualizar, minha mulher falou aqui, atualizar os aplicativos. Mas às vezes você tem que também excluir aplicativo, que é melhor excluir, porque, por exemplo, está pesando muito no computador, né, no seu computador, você não usa aquilo ali, entendeu? Ou ele é danoso, né? Então exclui o aplicativo, instala outro que seja de acordo com o Dharma, com os objetivos mais refinados da vida. Enfim, e aqui então Prabhupada está dando a dica, né, sobre essa prática devocional. Ela é mais poderosa quando, por exemplo, o cantar dos santos nomes, por exemplo, aqui as práticas devocionais no horário do Brahma Muhurta são, assim, fantásticas, né? Assim, é o horário mais auspicioso. E é muito simples de se entender, né? É um horário em que a luz está chegando, né? Dentro da perspectiva relativa que a gente tem naturalmente, né? A gente tem uma percepção que o Sol está em elevação. E o Sol traz o quê? Luz. A gente, com o Sol, ele ilumina todo o dia, tudo fica claro. Por isso tem aquela expressão, né? A luz do conhecimento. Não é verdade? Então, energeticamente, o planeta ainda está numa atmosfera muito pacífica, porque a maior parte das pessoas da sociedade estão dormindo, não é verdade? E, consequentemente, ainda não se iniciou aquele rebuliço, né, dos conflitos, das pessoas se deslocando daqui para lá, de lá para cá. E então uma atmosfera muito serena, energeticamente muito serena.
os embates, os conflitos ainda não se iniciaram. Então, por isso, esse horário é tão auspicioso para as práticas meditativas, espirituais e também, inclusive, para os estudos acadêmicos. Também é comprovado cientificamente que uma pessoa que está desejosa de fazer um curso, está fazendo um curso para algum tipo de objetivo, né, de trabalho ou de universidade, eu vou fazer o vestibular, quero fazer tal faculdade, a pessoa estudando nesses horários, é dito que é o horário melhor para conseguir resultados expressivos nessa busca, tá? Então, falta o verso ainda, e ainda tem verso pra caramba, né? Eu vou dar uma acelerada aqui. O Marcos Maria Branquinho está me alertando aqui que o abandono de corpo de Brahma foi devido aos filhos dele quererem comê-lo e ter relações sexuais com ele, e não é devido ao desejo dele por sua filha. Eu acho que eu misturei aqui as estações. Porque teve aquele episódio em que Brahma é atacado, né, pelas entidades vivas com tendência homossexual, não é isso? Isso é lá é bem antes. Inclusive, no verso 26, no Senhor Brahma, aproximando-se do Senhor, falou-lhe assim: meu Senhor, por favor, protegei-me desses demônios pecaminosos que eu criei sob vossa ordem. Eles estão enfurecidos pelo apetite sexual e vieram atacar-me. É verdade. Obrigado, Marcos Maria Branquinho. Aí o próprio Senhor fala para ele, né, Vishnu, abandona esse seu corpo impuro. Aí Brahma abandonou o corpo. Obrigado por me corrigir aqui, tá? Misturei as estações. Então, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Marcelo Magalhães, existem Vaishnavas que fazem estudo para se comunicar com esses fantasmas? Alguma abordagem parecida com a dos espíritas? Então, naturalmente existem devotos que têm essa potencialidade, tá? Mas, em regra, um Vaishnava, ele não busca o desenvolvimento desse tipo de capacidade, tá? Porque a gente quer se livrar exatamente das influências de tudo que está no plano grosseiro e sutil. E queremos nos relacionar com o que está na plataforma do absoluto, entendeu? Obviamente, a gente sabe que existem entidades vivas, né, almas, que estão dando assistência para muitas pessoas aqui nesse plano grosseiro, eles estando num plano sutil de existência. Mas são pessoas que têm ali uma incumbência e que estão emolduradas pelo bem, entendeu? Mas a gente sabe também que você não tem como aferir 100% a intenção de pessoas que estão em corpos sutis, agindo supostamente para o seu bem, e que você vai se comunicar com elas, e até que ponto você pode ter certeza de que elas estão bem intencionadas, entendeu? Essa é uma questão, tá? Mas, indo objetivamente à sua pergunta, o devoto ele quer conexão direta com Krishna. Pode parecer até uma, assim, como é que eu posso dizer? Um desejo além dos nossos merecimentos, mas essa orientação que Prabhupada nos dá, entendeu? Vamos tentar estabelecer conexão diretamente com Krishna e com seus devotos, que nos remetem para o plano do absoluto, o plano real da existência, entende? A gente não precisa buscar conexão com seres que estão no plano sutil, porque senão a gente pode ser promovido, enfim, remetidos depois que abandona o corpo para planetas dos fantasmas, entendeu? Então, esse não é o objetivo último. O objetivo último é o estabelecimento do serviço devocional com Krishna. Isso se dá através de sadhana bhakti,
regras, regulações, disciplina, e você renunciar a tudo que é desse mundo grosseiro e que existe também num plano sutil de existência. Então, por isso, embora existam devotos que têm potencialidade de ter essa comunicação, mas isso não é uma regra, né? Não é uma meta a se estabelecer, entendeu? Então, vamos lá, verso 47. Dehena vai Bhagavata, Shayano Bahu Chintaya, Sargenu Patite Krodat, Utsa Sarjahatad Vapuhu. Dehena, com seu corpo, vai, na verdade, Bhagavata, esticando inteiramente, Shayanaha, deitando-se inteiramente esticado, Bahu, grande, Chintaya, com aborrecimento, Sarge, a criação, Anupatite, não se desenrola, Krodat, por ira, Utsa, Sarja, abandonou, Ha, de fato, Tat, aquele, Vapuhu, corpo. Certa vez Brahma deitou-se com o corpo inteiramente esticado. Ele estava muito aborrecido porque o trabalho da criação não andava a contento. E no estado de espírito taciturno, ele abandonou aquele corpo também. Isso aqui está indo bem ao encontro dessa coisa que eu falei, né? Da gente abandonando as nossas propensões que estão em desalinho com o princípio do Dharma, né? Com o que nos conduz em direção a Krishna, né? Então, e aqui o Sr. Brahma está também assim, dando esse exemplo, né? Essa leitura que se pode fazer disso, né? Aquilo que não é auspicioso, aquilo que não é benéfico, aquilo que não está de acordo com o Dharma, abandona isso, entendeu? Más costumes, entendeu? É um trabalho que tem que ser feito, né? Primeiro se identificar, né? Através do autoconhecimento, se entender como alma, entender que você tem condutas que não se alinham com os objetivos que nos conduzem a Krishna, né? Que não é uma conduta de um ser humano, até mesmo isso, né? Entendeu? É muito comum, né? Pessoas agem assim dentro de princípios muito desalinhados com a própria forma humana de vida, entendeu? Então, fazer o ajuste, autoaperfeiçoamento e ir renunciando, né, aspectos sutis nossos que a gente carrega e vai se livrando dessas camadas de corpo sutil, entende? Então, verso 48, Jehiyanta mutakesha abayastenga jangire sarpapas prasarpata krura nagabogoru kandaraha. De que Aryanta caiu, Amutaha, daquele Keshaha, cabelos, Ahayaha, serpentes, Te, eles, Anga, ó querido Vidura, Jagire, nasceram como, Sarpaha, serpentes, Pasarpataha, do corpo rastejante, Kruraha, invejosas, Nagaha, najas, Boga, com capelos, Uru, grandes, Kandaraha, cujos pescoços. Tradução, Shila Prabhupada Kijai. Ó querido Vidura, o cabelo que caiu daquele corpo transformou-se em serpentes, e mesmo enquanto o corpo rastejava para diante, com suas mãos e pés contraídos, dele saltaram ferozes serpentes e nagas, expandindo seus cabelos levantados. Caramba, hein? Sinistro. 49. Sa atmanan manayamanaha krita krityan ivatmabuhu tadamanum sasarjante manasaloka bhavanam. Saha, Senhor Brahma, Atmanan, a si mesmo, Manyamanaha, considerando Krita Krityan, tivesse alcançado o objetivo da vida, Iva, como se Atma Buhu, nascido do Supremo, Tada, então, Manum, os manos, Sasarja, criou, ante, no fim, Manasá, de sua mente, louca do mundo, Bhavanam, promovendo o bem-estar. Tradução, certo dia Brahma, o autógeno, a primeira criatura vivente, sentiu-se como se o objetivo de sua vida tivesse sido alcançado. Naquele momento, ele gerou de sua mente os manos que promovem as atividades beneficentes do universo. Ufa! Até que enfim, hein? Depois de um período ali bem obscuro, aí agora o Senhor Brahma criou os manos. Interessante isso, que vai ao encontro dessa linha de raciocínio que a gente está falando aqui, né? De identificar
o que não é legal e promover ações que te levem, né, que te conectem com o que é legal. Então o Senhor Brahma aqui, ele teve aquele momento que foi interessante, do crepúsculo, né, que está relacionado com a coisa do crepúsculo, que é exatamente o momento inverso, né? Enquanto que o Brahma Muhurta é o momento que o Sol está em elevação e, portanto, trazendo luz, e luz significa conhecimento, sobriedade, discernimento, sensatez, boas ações, né? Assim, enxergar a realidade. O crepúsculo é o contrário, é o Sol indo se pôr e, consequentemente, adentrando a escuridão. Então, aqui, finalmente, depois desse momento de crepúsculo, onde o Senhor Brahma teve todas essa confrontação com seres fantasmagóricos, com coisas que não são legais, agora ele finalmente deu aqui melhorou o padrão, né? Melhorou o padrão. E vem os manos, tem um código de mano, inclusive, que é o primeiro código da humanidade, que direciona, né, com as leis que se deve seguir sob o ponto de vista aqui do mundo material. Código de mano, interessante, né? É de onde vem, inclusive, a palavra ser humano. Vem de mano, né? Tebyaso srijat vishuyam puran purusham atmavam tandristva jepura shrista prasasansu prajapatim tebyaha. A eles, Saha, Senhor Brahma, Asrijat, deu, Suyam, seu próprio, Puran, corpo, Purusham, humano, Atmavam, Senhor de si, Tan, a eles, Dristva, vendo, de aqueles que, Purá, antes, Sristaha, foram criados, entre parênteses, os semideuses, Gandharvas, etc., que foram criados antes, fecha parênteses. Prashasham, Shuhu, aplaudiram, Prajapatim, Brahma, entre parênteses, o Senhor das criaturas. Tradução: o Criador, Senhor de si, deu-lhes sua própria forma humana. Vendo os manos, aqueles que tinham sido criados antes, os semideuses, os Gandharvas e assim por diante, aplaudiram Brahma, o Senhor do Universo. Muito legal isso, né? Porque Gandharvas são seres de planetas celestiais, né? Então, os semideuses Gandharvas, eles aplaudiram finalmente a criação dos manos pelo Senhor Brahma. Finalmente, luz, né, na escuridão. Vamos finalmente para o verso 51. Aho eta jagat shrashta shukritam batate kritam pratishtita Kriya Yasmin Sakam Anan Adamahe. Aho, ó, etat, est, jagat shrashtaha, ó Criador do Universo. Sukritam, bem feito. Bata, realmente. Te, por vós. Kritam, produzido. Pratishtitaha, estabelecidos convenientemente. Kriyaha, todas as realizações ritualísticas. Yasmin, nas quais. Sakam, junto com isto. Anam, as oblações sacrificatórias. Adama, nós compartilharemos. Re, ó. Tradução, vai ter um significado aqui de Prabhupada. Vamos lá, tradução. Eles oraram: ó Criador do Universo, nós estamos alegres. O que vós produzistes está bem feito. Uma vez que os atos ritualísticos foram agora estabelecidos convenientemente nesta forma humana, todos nós compartilharemos das oblações sacrificatórias. Vamos ao significado de Srila Prabhupada. A importância do sacrifício também é mencionada no Bhagavad Gita, 3º capítulo, verso 10. O Senhor confirma ali que no início da criação, Brahma criou os manos, juntamente com o método sacrificatório ritualístico, e abençoou-os. Abre aspas, continuai esses ritos sacrificatórios, que gradualmente sereis elevados à vossa posição adequada de autorrealização, e também gozareis de felicidade material. Fecha aspas. Todas as entidades vivas criadas por Brahma são almas condicionadas,
e são propensas a assenhorearem-se da natureza material. O propósito dos rituais sacrificatórios é reviver aos poucos a compreensão espiritual das entidades vivas. Assim é o começo da vida dentro deste universo. Esses rituais sacrificatórios, no entanto, destinam-se a satisfazer o Senhor Supremo. A não ser que satisfaçamos o Senhor Supremo, ou a não ser que sejamos conscientes de Krishna, conscientes de Deus, não poderemos ser felizes, nem no gozo material, nem na compreensão espiritual. Srila Prabhupada aqui Jai. Aqui Prabhupada deu a luz, né? A gente sabe que, por exemplo, para esse mundo material, existe uma orientação chástrica, que são os Chatur Purusharthas, que são, uma orientação para o nosso desenvolvimento e para que a gente viva essa vida nesse mundo material dentro de valores dignos para nós que estamos na forma humana de vida. E claro, e respeitando e protegendo todos os demais seres, entendendo que eles são nossos irmãos mais novos, pode-se dizer assim, seres animais, vegetais, proteção, né, do ambiente, né, do plano material desse mundo, do planeta, né? Todos os cuidados que devemos ter com a natureza, com os mares, com os rios, com os animais. Né? Essa é uma condição de vida humana digna e que representa efetivamente vida humana, tá? Agora, então, os Vedas, para esse tipo de vida, dentro dessa perspectiva, uma vida humana satisfatória, deve-se seguir esses Chatur Purusharthas. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Por quê? Porque eles impulsionam a gente para compreensão mais refinada da vida, né? O começo do Dharma, cumprimento do dever, né? Estabelecimento de uma vida digna, com base em valores humanos, com base no empreendimento positivo, né? Você vai se desenvolvendo, você cumpre com as suas obrigações, você não renuncia às suas obrigações. Bhagavad Gita, a gente sabe, Arjuna queria renunciar à sua obrigação de guerreiro, de lutar pela proteção da sociedade como um todo, que é um objetivo maior do que o temor que ele tinha, né? A frustração que ele ia ter de matar os seus oponentes, que eram seus primos, né? Seu próprio mestre de armas que estava do lado de lá, não interessa. Ali era uma condição em que tinha um bem maior a ser protegido e ele tinha que exercer o seu Dharma como guerreiro, como Kshatriya. Então é isso, Dharma é isso, a gente tem que cumprir com obrigações perante esse mundo, entendeu? Né? A gente tem que reverenciar os antepassados, ter respeito e honra aos antepassados. É muito importante isso. Então, o Dharma envolve várias coisas, entendeu? Todas elas que fazem com que a gente tenha uma vida ok sob o ponto de vista humano, entendeu? A partir daí você vai Dharma, Artha. Naturalmente, aqui Prabhupada até menciona também nessa questão dos atos sacrificatórios, que a pessoa ela vai se situar numa posição mais elevada e numa posição adequada para a autorrealização e vai gozar de felicidade material. Então é mais ou menos por aí, você cumpre com o seu Dharma, está bem alinhado a questão dos Chatur Purusharthas, está bem alinhado com exatamente essa questão do cumprimento dos atos sacrificatórios, entendeu? Então, Artha, desenvolvimento econômico. Né? Normalmente, uma pessoa que cumpre com seus deveres, ela é fiel ao seu Dharma, ela vai ter condições de manter a sua vida sem muitos problemas. Né? Desenvolvimento econômico acontece na proporção do que ela merece. Né? Automaticamente, tem desenvolvimento econômico, você vai poder acessar o quê? O prazer, né? Prazer material. Kama, gratificação dos sentidos, entendeu? E o último estágio é moksha,
que é quando você, caramba, já entendeu esse mundo, você já teve uma gama de prazer, você já entendeu que esse prazer, em última análise, não o satisfaz plenamente, não preenche as lacunas existenciais do coração, e aí finalmente você fala, não, entendi, esse mundo aqui não é o mundo da realidade. Eu não vou ser plenamente feliz nesse mundo, até porque a gente vai ter que lidar com o fenômeno morte, abandonar o corpo, sair desse mundo, né? Então tudo que se construiu materialmente fica aí, porque caixão não tem gaveta. E aí? O que eu levo? A gente só leva o que a gente cultivou internamente, no autoconhecimento e no autoaperfeiçoamento. Não é verdade? Isso é o que vai nos conduzir. Isso é o verdadeiro, a verdadeira riqueza que se pode obter da vida. Não são bens materiais, mas sim a nossa capacidade de interagir com esse mundo positivamente, os valores que a gente desenvolve e as qualidades positivas que a gente adquire, né? Então, entendendo tudo isso, né, você está lá na plataforma de moksha já, você atingiu a plataforma de moksha. Eu quero me liberar desse mundo. Pô, esse mundo não está com nada, entendeu? E Prabhupada está falando aqui sobre a importância do cumprimento dos sacrifícios, deveres sagrados, né? Esse é o ponto. Ele cita aqui o 3º capítulo, verso 10. Vamos lá dar uma olhadinha nesse verso. Bhagavad Gita 3.10. Sadyagya pradyasriштva purovatya pradyapatihi anena prasavishaduam eshavostu istakamaduk. No início da criação, o Senhor de todas as criaturas enviou muitas gerações de homens e semideuses que deveriam dedicar-se a executar sacrifícios para Vishnu e abençoou-os dizendo, sede felizes com este Jagya, sacrifício, porque sua execução outorgar-vos-á tudo o que é desejável para viverdes com felicidade e alcançardes a liberação. Está aí, né? Então, Prabhupada menciona aqui sobre a importância dos atos sacrificatórios. Mas a gente sabe que os Vedas eles prescrevem diferentes tipos de sacrifícios. E a gente sabe também que nós estamos em Kali Yuga e que, portanto, devido à nossa desqualificação, o verdadeiro, o mais importante sacrifício chama-se Harinama Sankirtana Jagya. Esse é o sacrifício da era, entendeu? É o Yuga Dharma. É o sacrifício, o dever sagrado que deve ser cumprido por todo mundo, entendeu? Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam. Kalo Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva Gatiranyata. Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. É bem assim, enfático, né? Redundante, mas exatamente para esclarecer que não há definitivamente outra maneira. E aí depois ele fala, a não ser cantar os santos nomes, a não ser cantar os santos nomes, a não ser cantar os santos nomes. Nessa era de Kali. Né? Kalo Nastyeva, Nastyeva Gatira Neta. Não há outra maneira. O ato sacrificatório da era é o Harinama Sankirtana. E claro, é o canto congregacional. Tá? E aí eu faço assim um link. Claro, tem a Japa Mala, que é o nosso remédio diário, que a gente deve ter como prescrito, né? Todo dia cantar o santo nome, o Mahamantra Hare Krishna. O movimento Hare Krishna, nós somos conhecidos como os Hare Krishnas devido exatamente, eu costumo dizer que é o nosso nome fantasia, nome de fantasia. Né? A nossa escola é a Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Mas nós somos conhecidos como os Hare Krishnas porque estamos sempre cantando Hare Krishna, que é o nosso remédio diário. Mas o mero cantar da Japa Mala, o cantar individual, né? Japa Mala. Japa significa canto repetitivo, né? Em murmúrio, e é individual. Ele tem a sua relevância, a sua importância, porque ele atua diretamente ali no nosso plano mental. Ele vai limpando o espelho da mente e fazendo com que a gente vá desvendando a nossa natureza espiritual. Beleza. Mas,
para satisfazer Krishna, tá? Claro, se a gente canta Japamala com comprometimento, com introspecção, dentro de uma conduta assim, ok, é muito poderoso esse cantar. Mas, mais do que cantar Hare Krishna individualmente, a gente tem que levar esse santo nome para as outras pessoas, entendeu? O poder do Mahamantra é inconcebível. É inconcebível. E como Krishna fala lá na Bhagavad Gita, que o devoto mais querido para mim é aquele que propaga as minhas glórias. Então nós que estamos aí nessa busca de satisfazer Krishna, a gente deve entender que além de cantar o Mahamantra, o processo individual da Japamala, se a gente se coloca na posição de um propagador dessa mensagem, um propagador do Mahamantra, como Prabhupada foi, na verdade, Prabhupada atravessou o oceano, passou por todas as tribulações possíveis e conseguiu fazer com que o Mahamantra fosse distribuído em todas as cidades, vilas e aldeias, cumprindo, né, aquilo que Bhaktivedanta Thakura falou, entendeu? Cumprindo o desejo de Gaura Nitai, o Sr. Chaitanya e o Sr. Nityananda, cumprindo o desejo do Panchatattva. Então, ingressar nesse movimento do Harinama Sankirtana é assim o que vai realmente potencializar a nossa posição como servos de Krishna e desejosos de satisfazer Krishna, se colocando ali na condição de um devoto, servo do servo do servo do servo do servo de Krishna, e que está ali assim funcionando como um soldado na missão de Prabhupada, do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, para o prazer de Krishna, entendeu? Então, participar desse movimento de Harinama, ele é algo assim que suplanta todo e qualquer benefício que se obtém pelo mero cantar do Mahamantra individual. Olha que interessante. Não à toa, sempre que a gente realiza os Harinamas, ao final dos Harinamas está todo mundo em êxtase. Todo mundo assim completamente bem-aventurado. Porque a gente está executando o Jagya da era. Entendeu? A execução do Jagya da era, que é o Harinama Sankirtana Jagya. Então, e sim, com o objetivo de satisfazer o Senhor Supremo. Essa é o grande objetivo de tudo isso, de tudo que Prabhupada fez. Tudo que Prabhupada fez foi para nos incluir no Harinama Sankirtana Jagya, para que a gente possa ser um servo do Senhor Supremo, né? O servo do servo, princípio do Dasa no Dasa, né? Servo do servo do servo do servo do Senhor Supremo, e está tentando conectar mais pessoas com o processo do cantar do Mahamantra Hare Krishna. Já Srila Prabhupada aqui já. Foram muitos versos, embora não tivessem significados, mas era interessante fazer essa exploração, né? E vamos ver aqui agora. Leandro. Os Vedas trouxeram conhecimento há milhares de anos, os quais só Brahmins. Conta um pouco sobre a vida nas estrelas. E a diferença... E a diferença... Voltou? Alguém me diz aí se eu estou no ar aqui no Facebook, por favor? Caramba, um comentário enorme. Conta um pouco sobre a vida nas estrelas e a diferença da composição de seus seres mencionados, os elementos água, éter, ar e fogo. Sei que não vai dar tempo de ler os trechos que destaquei, porque o comentário já está muito longo, mas deixo-os aqui para o pessoal que sinta curiosidade de ler. Pô, legal, Leandro, muito bom e muito pertinente. The Atomic Structure of the Star. Aí ele bota aqui o texto todo em original no inglês. Realmente não vai dar para ler tudo, mas fica aí a dica, tá, do Leandro. Haridarshana. O Haridarshana comentou aqui.
Peraí, vamos lá. Tem um comentário anterior do Marcelo Magalhães. Existem Vaishnavas que fazem estudo para se comunicar com esses fantasmas. Isso aqui eu já comentei. Aí o Haridashna fala, Prabhu, informe aí ao Leandro Silvestre que todos estes contextos de vida e outros planetas e suas diferentes constituições de elementos da natureza e outras complexidades já se encontram no Srimad Bhagavatam. E aí o que E o Leandro depois ele menciona aqui, não tem tempo ruim não, gente, tá tudo certo. Prabhu, informa... Peraí. Ah, meu Deus, Peraí. O Leandro coloca aqui, Haridashna, foi exatamente isso. Exatamente. Que eu mesmo disse. Eu concordo. O Leandro Silvestre trouxe um componente de um estudo que está falando exatamente sobre isso, convalidando a informação chástrica sobre seres que são constituídos por elementos diferentemente de nós aqui, que temos o elemento água como predominante. Então que existem outros planetas, outros planos, em que os elementos são, predomina o fogo, predomina o éter, predomina a mente, predomina a terra, predomina o ar, enfim, diferentes constituições. Muito obrigado, Leandro, foi muito boa essa sua a apresentação aqui, realmente. Eu vou até depois dar uma olhadinha nisso, tá? Me interessou bastante. Deixa eu ver aqui. O Otávio comentou aqui, nessa era de desavenças e hipocrisia, o único meio de liberação é o cantar do nome do Senhor. Não há outra maneira, não há outra maneira, não há outra maneira. Eu citei aqui exatamente esse verso, Otávio. Muito obrigado por sua participação. Aqui no nosso... Aqui o Jagannatha Kripadas. No meu caso é engraçado, pois foi o Raul Seixas que me levou até a Bhagavad Gita. E a Bhagavad Gita me levou até os devotos. Interessante, né? Olha a importância, né, de um cara como o Raul Seixas, que fez aquela música Gita, né? O Raul frequentou muito junto com o Paulo... Como é que é o nome dele? Paulo Coelho, né? Paulo Coelho, o templo. Frequentaram muito o templo Hare Krishna, né? Então, tem muitas composições ali do Paulo Coelho que estão diretamente, assim, embasadas nas escrituras védicas, né? E olha só o poder disso, né? E você chega até os devotos através lá do Raul, né? Eu fui através de Bob Marley, né? Ali eu despertei para a espiritualidade ouvindo o reggae, né? As músicas de Bob Marley com conteúdo assim bastante expressivo em termos de espiritualidade. E aquilo me conectou também. E aí eu fui chegar nos devotos. Interessante. Vamos ver aqui agora. Marcelo Magalhães, esses fantasmas, por estarem em um corpo mais sutil, teriam mais acesso ao conhecimento espiritual? Não necessariamente, né? Porque tudo é movido pelo desejo, né? O que você almeja, né? O que você deseja? Qual é a sua busca? Então, eles podem adentrar, né, planos, né, devido estar em corpos sutis, a gente sabe que fantasmas habitam em tudo que é lugar, entendeu? Ou seja, eles estão aqui nesse plano grosseiro, mas é um corpo constituído de ectoplasma, então eles têm alguma mobilidade, mas também não é que eles são livres para fazer o que querem, entendeu? Agora, não necessariamente eles vão ter conhecimento espiritual, entendeu? Acesso ao conhecimento, isso vai dar a eles mais capacidade de acesso ao conhecimento espiritual, entendeu? Não necessariamente. Aqui tem mais um comentário, mais uma questão do Marcelo. O corpo sutil transmigra junto com a alma? Na verdade, Marcelo, conforme eu falei, eu citei aquele verso da Bhagavad Gita, assim como o ar transporta os aromas, o corpo sutil, ele transporta a alma. O veículo da alma é o corpo sutil, enquanto a gente está preso à existência material, entendeu?
É ele que conduz a alma para poder ter um próximo nascimento. O corpo sutil é constituído de mente, inteligência e ego falso. Ou seja, tudo que nós somos, na verdade. Entendeu? Porque esse corpo grosseiro, ele é meramente um veículo, é o nosso invólucro. O que está determinando as nossas ações é o nosso corpo sutil, os desejos da mente, a nossa identificação com esse mundo, a nossa inteligência contaminada que nos faz buscar o prazer dos sentidos, entendeu? Edith, dá uma chegada ali na varanda, porque eles estão me ligando aqui da portaria para liberar, acho que a dona Célia. Dá uma olhadinha lá, por favor. Então liga para a portaria. Não, o interfone está quebrado, está com problema no condomínio todo. Então, ô Marcelo, então, o corpo sutil é o que somos, entendeu? Nossos desejos, os nossos objetivos, aquilo que move a nossa vida, tá? E aí a alma fica subjugada ao corpo sutil, e o corpo sutil, ele é ele que vai carregar a alma. Olha que interessante, embora a alma seja pura, a alma é o elemento mais poderoso, é a nossa identidade, mas a gente fica subjugado pelo corpo sutil. Então, a alma, nós somos levados pelo corpo sutil e vamos habitar um próximo corpo que pré-moldamos nessa vida agora, e aonde a gente vai dar continuidade, né, aos nossos objetivos, às nossas perspectivas, entendeu? Até ter o despertar, nos entendermos como alma espiritual e buscarmos uma vida que seja de acordo com os valores da vida espiritual. Beleza? Gente, vou ficando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês. E lembrando aí que... não tem nenhum comentário aqui mais no Instagram também. Final de semana tá aí. Programação do templo sempre acontecendo, todo domingo. Como o Haridashna mencionou, vai ter a roda de mantras, que vai começar. E também lembrando que 27 de abril nós vamos realizar um grande Harinama, tá? A princípio na Quinta da Boa Vista, que é exatamente assim o Jagya da Era, a oportunidade de todo mundo se colocar ali como um servo do Senhor Supremo, para levar o santo nome para outras pessoas e tocá-las com esse santo nome. Ninguém precisa entender o que está acontecendo. O santo nome, ele por si só, ele reverbera uma vibração sonora transcendental que vai... A pessoa pode até olhar os devotos e não gostar do que está ouvindo, mas o coração dela vai ser tocado e tudo se inicia a partir daí. Essa vibração sonora transcendental, como o Prabhupada menciona, né? É o grande... É o que tem poder de transformação. Bom, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Hare Krishna, Hare Rama. Shila Prabhupada Ki Jai. Haribo, Otávio.